Olá, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a esse espaço de diálogo e reflexão. Eu me chamo Ana Paula e venho hoje conversar sobre o Evangelho com as crianças e de como podemos tornar esse momento repleto de significado. Para iniciar esta conversa, eu trago uma mensagem para refletirmos. É uma mensagem cujo tema é Luz no Lar, ditada pelo Espírito Sheila e psicografada por Chico Xavier. Essa mensagem deu nome ao livro e agora eu vou ler para vocês. Luz no Lar. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamos-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Fujamos à frustração espiritual e busquemos, no relicário doméstico, o sublime cultivo dos nossos ideais com Jesus. O Evangelho foi iniciado na manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-se pelo mundo. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, porque segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações em seu nome, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. E o que podemos destacar como reflexão nesta mensagem que acabamos de ouvir? A importância do lar. É no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente, são ofertadas novas oportunidades para um novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se na esfera afetiva, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade e os sentimentos relativos ao amor, cumprindo assim o acordo que fizeram para esta nova encarnação. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual, moral e afetivo. Tal reflexão nos remete ao livro O Consolador, também psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Na pergunta 110, temos o seguinte questionamento: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Eis a resposta. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e o novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. E como a doutrina espírita pode se fazer presente no nosso lar, na nossa família? O caminho mais fácil, com certeza, é o Evangelho. A prática constante do Evangelho no lar, que consiste naquele encontro semanal, onde, previamente marcado dia e hora, deve ser respeitado e repetido sempre a hora e o dia da semana, com o objetivo de reunir a família
em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Sim, porque eles vêm para nos assistir. O estudo do Evangelho é, ao mesmo tempo, um encontro fraternal, do qual participamos e participam também espíritos familiares e todos os interessados em maiores esclarecimentos que possam levar ao progresso moral, individual e do grupo em questão. Por vezes nos perguntam sobre a participação das crianças neste momento. É necessário? Será que eles entendem? Como é que a gente deve fazer? Como eu sei que está sendo proveitoso? Pois bem, nós acabamos de conversar sobre a importância do lar, este espaço que recebe as almas reencarnadas. Este núcleo onde destacamos a relevância do cuidado, a educação e a formação de cada homem. Então, a resposta é sim. A prática do Evangelho pode ser com as crianças desde tenra idade. Podem e devem estar presentes na prática do Evangelho no lar. E o que podemos orientar para que essa prática seja exitosa? Primeiramente, que tenhamos em mente que a participação da criança vai variar de acordo com a sua possibilidade e que a escuta dos seus comentários será garantida, respeitada e valorizada. Isso é uma premissa básica. E assim, vamos incentivá-las a participar de várias maneiras, fazendo a prece, por exemplo, realizando comentários sobre o que foi lido. Os comentários por parte dos adultos devem ter linguagem acessível, de fácil entendimento, para que as crianças compreendam e possam complementar. Quando as crianças já souberem ler, que seja destacado para elas um trecho, um texto ou depois um capítulo do livro ou do texto escolhido para aquele momento. E essas leituras, elas podem sofrer adaptações a princípio, a fim de que se tornem mais compreensíveis. O Evangelho, segundo o Espiritismo, pode ser substituído pelo Evangelho próprio para as crianças, ou ainda, por exemplo, por textos ou livros cujo fundo moral, evangélico ou espírita, tenham significado e façam sentido para a evolução e progresso dos participantes. Mas é de suma importância que os pais conheçam previamente os livros e as histórias que serão utilizadas. Perguntas sobre o que foi lido precisam ser formuladas e podem ser estimuladas o tempo todo, para que também sejam estimuladas respostas e comentários das crianças. Quando a criança estiver num momento de fala, os pais devem estar atentos e mostrar interesse sobre esse comentário. Lembremos que estes momentos são ricas oportunidades em família para construir valores, os pilares que acreditamos que devem sustentar a formação do homem de bem. Lembremos também que estes momentos não precisam, não devem ser extensos. Eles podem variar de 15 a 20 minutos no máximo, tomando o devido cuidado para que não se torne chato ou enfadonho estar ali. E as conversas também precisam ser cuidadas, para que não se entre no julgamento, nem na imposição das ideias dos adultos. Devem ser acolhidas, as ideias das crianças devem ser acolhidas como forma de conhecer o pensamento e o que ela já produz sobre este ou aquele tema. Bem, como falei há pouco, o Evangelho segundo o Espiritismo não precisa ser necessariamente usado a princípio, até mesmo porque a sua linguagem pode ser um fator de dificuldade.
E textos e livros podem sim ser usados antes de introduzi-lo, pois com a prática e o crescimento das crianças, a família irá perceber o momento, a hora certa de usá-lo. Enquanto isso, sugerimos aqui a utilização de livros como o Livro das Virtudes para Crianças, o grande livro de perguntas sobre fé, muito interessante porque através de perguntas simples e diretas fala-se sobre Deus, fé, religião. O que acontece quando eu falo com Deus? É um outro livro que versa sobre a oração, sobre o poder da prece, da vibração, assim como da gratidão. Deus, de autoria de Bia Bedran, uma escritora e contadora de histórias brasileira, que de maneira simples ela conduz essa leitura, ela conduz essa história para quem é Deus e o entendimento de que Ele está em tudo. Um Mundo Melhor, de Patrícia Ducani. Azul e Lindo, Nosso Planeta, Nossa Casa, que já trabalha essa questão de organização e sustentabilidade desse lugar que habitamos, o planeta Terra. Na minha escola, Todo Mundo é Igual, de Rosana Ramos, tratando sobre diversidade, excelente tema para tratar no Evangelho com as crianças. Uma coleção muito interessante, Deus tem mais de um nome. Ela fala de todas as religiões e como Deus é visto em cada uma delas. Aquela questão central que cada religião traz. E numa linguagem bem acessível, própria para crianças. Sugerimos também uma adaptação de um livro de Deepak Chopra, No Caminho para uma Vida Feliz. Este livro visa facilitar o aprendizado das crianças sobre os valores da vida. Sugerimos também alguns livros que vieram através da psicografia, como é o caso do Pai Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Meimei. A Cartilha do Bem, também uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Meimei. Não Vale a Pena Mentir, que é uma psicografia de Raul Teixeira, pelo Espírito Levi. Assim como Aprenda a Conversar com Seu Anjo, também uma psicografia de Raul Teixeira, sobre o Espírito Levi. E esse livro ele traz a narrativa de uma menina que pede ajuda, que recorre à mãe para aprender a falar com seu anjo guardião. Muito lindo. Temos também as adaptações do Evangelho segundo o Espiritismo para a linguagem infantil. Então vamos lá com duas sugestões. O Evangelinho segundo o Espiritismo, de Laura Bergalo, e o Evangelho segundo o Espiritismo para a Infância, de Maria Helena Fernandes Leite. São sugestões apenas para visar, facilitar e tornar esse momento super proveitoso e fazer dele tanto um momento eficiente quanto eficaz, tá? Os livros aqui mencionados vão ganhar um espaço junto ao material produzido pelo grupo de trabalhadores da Biblioteca da Quinta de Luz. E então, todas essas indicações ficarão registradas para que possam ser revisitadas sempre que necessário. Bom, com a passagem do Evangelho de Jesus, que diz assim: porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente. Eu encerro a minha fala na esperança de ter contribuído com esse momento tão lindo e especial para as famílias. Um momento de crescimento, um espaço de crescimento e evolução, que é o Evangelho com as crianças. Assim, paz e luz a todos e todas.